Essência FM. O sucesso é aqui. O sucesso é aqui. Os pingos nos is. Oferecimento Newnet, seu provedor de internet. Varejão Timbalbense. A cidade inteira compra aqui. Está no ar. Os pingos nos is. Muito bem, são 9h17, 9h17. Hoje é dia de Pingo nos Is aqui no nosso programa. Ele vai conversar com o psicólogo Alan, que já está aqui com a gente, né? Mais uma vez no nosso programa. Eu já quero agradecer a volta dele aqui. É sempre um prazer, viu, recebê-lo aqui no nosso programa. Dizer com alegria imensa de recebê-lo. Então a gente vai conversar hoje um bate-papo bem legal e também com muita informação aqui no nosso programa. A gente já está ao vivo no Facebook do Moisés Silva, a entrevista com o psicólogo Alan Everton. O tema de hoje é a baleia azul, entre outros temas. Participe tirando suas dúvidas lá no nosso Facebook. A gente também está pelo nosso blog Olhada Mata Norte, você também pode acompanhar a gente. Então a gente está no ar a partir de agora com o quadro Pingo nos Is, para a gente bater um papo aqui na 98,5. Eu já vou abrir o microfone para dar um bom dia para o psicólogo, mais uma vez no nosso programa, psicólogo. Bom dia, viu? Bom dia, amigo Moisés. Bom dia aos ouvintes que estão nos acompanhando, aqueles que estão também através do Facebook e também através do site. Desde já também quero expressar minha gratidão, Moisés, por estar aqui mais uma vez. É um prazer também estar com você e também podendo, através das ondas da rádio, divulgar um pouquinho das informações que são necessárias para a nossa vida, aquilo que de fato nos favorece, enquanto ser humano, e quanto também tantas situações difíceis como essa que nós iremos hoje falar um pouquinho, que é a questão da baleia azul e os temas atrás dela, suicídio, depressão e outras coisas afins. Pois é, da última vez a gente conversou sobre orientação profissional, foi muito aceito pelos ouvintes, psicólogo, porque muita gente estava naquela dúvida, e depois de ter ouvido aquela entrevista, eu conversei com algumas pessoas, foi muito bom, Moisés, eu tenho algumas dúvidas sobre a questão de orientação profissional e foi muito bom. Na sua avaliação, também foi bom aquele dia, aquela entrevista, né? Foi, de certa maneira também recebi muitas avaliações, tantas pessoas que questionavam também algumas coisas a respeito, que nessa oportunidade teve de poder esclarecer, poder tirar suas dúvidas, também de alguns jovens, na maioria, como a gente focou um pouco nos jovens, aqueles que estão se formando, aqueles que estão na escola, e na minha opinião foi de certa maneira muito, muito contribuinte, até porque é uma coisa que a gente costuma ver em eventos grandiosos, então quando é uma oportunidade assim mais centrada, costuma contribuir mais. Interessante. Agora quem vai falar sobre um tema, psicólogo, que vem abalando o Brasil, começou lá na Rússia e agora, eu como sempre digo, os brasileiros têm mania de copiar o que não é legal, o que não é bom, e ver esse caso da baleia azul. Você como psicólogo já deve ter estudado isso aí, a gente vai conversar sobre esse tema, claro, mas eu queria que a gente fosse mais fundo, saber por que esse caso baleia azul. Quem criou, que eu li uma notícia essa semana, que já foi pego a pessoa, o criador da baleia azul, o possível criador, não sabe se foi ele, mas que veio assim para o país e abalou tão rápido o Brasil e até o nosso Pernambuco, que foi 5 casos aqui em Pernambuco, e a gente vai enumerar daqui a pouquinho quais foram os casos, e vem também se alastrando, a gente pode olhar em outros estados que tem acontecido. Esse caso da baleia azul, você estudou um pouco sobre ele também, vai falar, mas o que vem a levar essa baleia azul, hein, psicólogo? Diante desse próprio, porque na verdade, Moisés, antes de concluir essa fala, só uma coisa bem interessante, a sociedade ela vive situações que refletem uma causa maior. Por exemplo, quando essa baleia azul tomou uma proporção, ela na verdade está refletindo um estigma na sociedade, que são justamente os jovens com depressão, famílias vivendo essas situações e que por não ter, às vezes, apoio ou por não saber lidar com isso, acaba cometendo atrocidades e tomando proporções maiores. O que vem a levar essa baleia azul é justamente divulgações da mídia, tanto das situações de informações que não são verdadeiras, de alegações, também de fatos. E quando, por exemplo, uma pessoa que já tem uma tendência ao suicídio, ela encontra situações, encontra divulgações de pessoas que tomaram esse tipo de atitude, que tiraram sua própria vida, ela de uma certa maneira encontra essa motivação. Então, realmente, tudo aquilo que não contribui para o bem-estar da saúde, e que, claro, precisa realmente ser divulgado, mas de uma maneira ética, acaba tomando proporções grandes na sociedade, principalmente numa sociedade
que vive o estigma de preconceito contra a depressão, contra o suicídio, que às vezes as próprias pessoas costumam dizer, com perdão da palavra, que é uma frescura, né? Então isso vai criando um alarme e vai tomando proporções que infelizmente chegam a situações como a gente está vendo hoje. Pois é, e esse caso, né, é muito complicado, e eu costumo dizer também, a gente conversava aqui em off, né, no psicólogo, que, assim, como você falou, as pessoas que já têm uma certa depressão, aí pega esse joguinho, né, malicioso, que acaba levando a você a consequência até da morte, tirar sua vida, como já aconteceu em outros países. Agora, assim, o que fazer, né, rapaz? O que fazer com essa questão da baleia azul, psicólogo? A Organização Mundial da Saúde, ela esses dias, claro, né, se posicionou em direção desse tema que tem se alastrado no mundo, até porque e com relação às próprias alegações, né, estima-se que 150 pessoas no mundo tiraram a sua própria vida em relação com esse jogo, né, pessoas que estavam com essa doença. Mas o que fazer, eu costumo orientar diante do que a própria Organização Mundial da Saúde ela fala. E é de um trabalho multidisciplinar. O que é isso? É um apoio onde entra aí psicólogos, assistentes sociais, onde entra aí, sim, atendimento médico, enfim, toda a equipe profissional referente ao público-alvo, que hoje é os jovens, mas também alastrando até outros tipos de pessoas. O que fazer nesse momento é justamente isso, procurar ajuda profissional. Não discriminar e não negligenciar, não tomar esses rumos extremos, mas procurar essa ajuda profissional para poder realmente fazer um trabalho que vá com que a pessoa saia desse tipo de situação, não de uma maneira repetida, né? Mas que crie um progresso. Até porque envolve também uma questão policial, né? A gente observou nas notícias que a Polícia Militar e a Polícia Federal, ela procurou fazer essas investigações, não com relação às pessoas que estavam tirando a vida, mas com as pessoas que estavam divulgando, as pessoas que estavam movimentando isso, porque realmente se torna até um crime. Pois é, interessante também. Agora, quais medidas ser tomadas? A pessoa que possa estar passando por esse caso da baleia azul, qual medida deve ser tomada? Porque normalmente quem está passando por essa situação não vai dizer, né? E nem diz que está passando. Mas que medidas e como assim podemos descobrir, assim, as pessoas que estejam passando por essa questão da baleia azul? É muito boa essa pergunta, Moisés, e a gente levanta dois tópicos, 2 pontos. Primeiro ponto, a pessoa que está com a depressão ou está, né, com um possível ataque suicídio, enfim, né, que está vivenciando isso, que encontra muitas vezes momentos assim para tirar sua própria vida. Nesse momento, realmente a pessoa ela não vai dar a falar, né, de maneira clara, mas ela dá indícios, ela dá sinais de que esteja passando por aqueles momentos. A questão do isolamento repentino e de maneira grande. A questão de, por exemplo, a pessoa ficar com comportamentos estranhos, de perda de prazer de atividades que elas gostavam, né, de uma profunda tristeza de maneira também muito grandiosa, levando vários dias com aquele mesmo sentimento. Então a pessoa vai dando indícios, né, de que o seu comportamento esteja estranho. E esse é um ponto. O segundo ponto é justamente a atenção da família referente a essa pessoa, porque geralmente, ou em muitos casos, a família, infelizmente, costuma olhar para aquilo, um momento simplesinho, uma coisa qualquer, ela vai passar por aquilo, e não dá o foco necessário. É importante lembrar que a depressão ela é uma doença, ela é um transtorno, é uma coisa séria, né? Não é algo que com um pensamento positivo ela vai se curar, não é algo que só em sair, só em fazer alguma coisa simples ela vai curar, mas é uma doença séria e necessita muito de uma atenção profissional e também do apoio dos pais. Os pais precisam observar seus filhos e de maneira referencial fazer com que leve-os, né, a um trabalho profissional. Interessante também. Agora, quem será que está por trás disso, hein, rapaz? Essa baleia azul que, como eu falei na reportagem que foi da semana passada, que o possível criador da baleia azul foi preso, mas nada foi confirmado. Então, assim, quem será que está por trás disso? Quem surgiu lá na Rússia? E aqui o Brasil acabou copiando, né? E quem será que está por trás disso, rapaz? Assim. Eu fiquei olhando alguns sites e assim, a gente tem muitas alegações e poucos fatos até agora. Mas um dos sites mais confiáveis que eu pude observar é a BBC de Londres, e eles falaram que realmente existe uma pessoa que no caso, né, que os indícios lá da Rússia, mas que existem hackers, porque para uma pessoa só fazer esse alarme todo, humanamente falando, ela não conseguiria, né? Então realmente ela precisa de apoio. Ela tem um grupo para isso, né? É um grupo para isso, né? E justamente são hackers. E levando em consideração esse tipo de pessoas, a gente
crê piamente nisso, que são psicopatas, porque uma pessoa querer tomar uma atitude dessa, de levar jovens a tirar sua própria vida, uma pessoa dessa, ela não tem uma mente sã, uma saúde mental. Então é um grupo de hackers que vai se alinhando com outros grupos de hackers, por exemplo, aqui no Brasil, né? Ainda não tem realmente fatos, mas a tudo que se indica é grupo de hackers que começam a alarmar isso e pegam esse público-alvo, pessoas que estão com depressão, com essa doença, para fazer o que estão fazendo hoje. Pois é, agora sim, você falou quase agora sobre a questão dos pais, né? E a gente agora vai entrar mais fundo. E como é que os pais, eles podem perceber, claro, e como é que pode a ajuda dos pais nessa questão? Isso acontece, a dica dos pais, mas pode acontecer com pessoas também que estejam 40, 50 anos, 30 anos, porque isso aí é uma coisa que está natural, e todo mundo deve ser natural, porque qualquer pessoa pode aderir, infelizmente, a esse jogo que pode levar à morte. Mas os pais, qual foi o papel fundamental nessa questão da baleia azul? O diálogo é um principal mecanismo, sabe, Moisés? O diálogo de fazer com que os pais realmente conversem com seus filhos, porque o grande foco disso tudo não é a baleia azul, mas é realmente a doença. Porque, por exemplo, se uma camarada chegar para você mesmo oferecendo esse jogo, né? Qual a sua atitude de imediata? Rejeição. Por quê? Porque você já teve uma conscientização, certamente, ou pela própria família, ou com os amigos, já criou-se um diálogo e já soube orientar-se a respeito disso. Então, o diálogo dentro da família é muito importante nesse momento, de orientar o filho, não só a respeito de jogar baleia azul, claro, porque é um fato que está se alarmando, mas referente a esse tipo de doença, referente a transtorno, diante das suas necessidades, diante, claro, de como conseguir fazer esse diálogo, seja com crianças, adolescente ou até mesmo idoso, porque aí a prevenção vai acontecer no momento em que ela vai se conscientizar de que não é o jogo que vai me afetar, mas é a doença, que é uma doença que está aí com dados alarmantes, a gente conversava aqui no início, né? Mas que com o diálogo familiar já há uma porcentagem reduzida de poder chegar a jogar ou até mesmo a enfrentar essa doença. Pois é uma doença muito perigosa. A gente fica pensando assim, né, tratando como doença, essa questão da baleia azul, porque aqui em Arcoverde teve um caso, né, de uma moça que também, infelizmente, aderiu ao jogo, né? E é um jogo que ele é meio assim, se você entrar, você não tem como sair. São 50 desafios, 50 desafios, onde você tem que passar por todos. O último é tirar a vida. Se você conseguir, você está fora desse jogo. Se não, você vai morrer. E tem gente que não consegue nem passar do primeiro. Agora, o mais interessante é como é que pode perceber essa questão? Acho que aquelas pessoas que ficam isoladas, eles podem tá com esse tema da questão da baleia azul, ou é parecido muito a baleia azul com a questão da depressão? O jogo consiste justamente nisso, nesses 50 desafios. Agora, o que me chamava a atenção, Moisés, antes, né, da gente poder explicar também esse fato, é como realmente a presença da família faz a diferença. Porque, por exemplo, um dos desafios consiste em o participante, o que está jogando, e ficar isolado e não falar com ninguém durante o dia todo. Assistir vários filmes e assistir vários filmes. E eu ficava me perguntando como é que os pais ou responsáveis não conseguem observar esse tipo de comportamento. Por mais que o jovem ou a pessoa que esteja aderindo nesse jogo entre em algumas estatísticas ou estratégia, por exemplo, né, o curador, que é chamado líder, que organiza, não permite que a pessoa fale, né, que esteja jogando, mas por mais que isso aconteça, como é que os pais ou responsáveis não conseguem observar e ver algo, no mínimo, estranho, né? Então, a baleia azul é justamente o reflexo desse estigma familiar e da sociedade. Familiar por quê? Porque, infelizmente, muitas famílias negligenciam essa doença com relação aos seus filhos. Falam de maneira pejorativa, né, com palavras baixas mesmo, que aquilo é alguma coisa que a pessoa está passando, ou é falta de pizza. Aí a gente vê que como a sociedade está estigmatizada, porque pega um jogo desse, uma coisa que está sendo alarmada, uma coisa que está atacando os jovens, e começam a criar até piadas, né, até histórias engraçadas. A gente viu, por exemplo, as pessoas publicando nas redes sociais uma foto de uma sandália azul, dizendo essa é a baleia azul que cura os jovens, né? Então, está tentando curar uma doença com violência, né? E tudo isso reflete um estigma muito grande na sociedade, que precisa de muito trabalho profissional, familiar, né, dentro das instituições, mas também tendo esse apoio com o trabalho dentro da própria família, né? É muito importante o papel da família nesse momento. Essa questão de falta de informação sobre esse jogo e sobre outros temas, né, que a gente está abordando aqui também, pode
vir a prejudicar mais a pessoa que esteja passando por essa situação, psicólogo? Pode. Inclusive, a própria Organização Mundial da Saúde, ela fala que existe... não existe como se fosse um processo de cura de maneira rápida, a pessoa que está vivenciando isso. Mas existem os fatores de risco. Trouxe até aqui uns dados referentes. Trazer os dados aqui pra gente. Por exemplo, ela fala de principais fatores de risco ao suicídio. Ela fala de transtornos mentais, ela fala de depressão, fala de transtorno de personalidade, dependência química e esquizofrenia. Então, há um dado não específico para quem está sujeito a suicídio. Não existe algo muito específico, mas existem fatores de risco para quem está vivenciando isso, a dependência química, o transtorno de depressão, a esquizofrenia. Então isso leva muito a pessoa a ter uma atitude suicida. Então quando realmente aparece jogos como Baleia Azul, ou há muitos anos houve muito um jogo falado também, algo que mais semelhante, a roleta russa, uma coisa assim, não sei se ouviu. Já ouvi falar, né? Então quando aparece algo assim, encontra-se uma motivação. Não só isso, mas quando justamente a pessoa está publicando falsas informações, também de uma certa maneira motiva, né? Então, por exemplo, por que muitas vezes a gente, enquanto profissional da psicologia, orienta as pessoas a não compartilharem fotos de jovens mortos, né, que tiraram a sua vida por aí no WhatsApp, nas redes sociais, não como informação ética, profissional, mas como algo, fulano morreu, vê só a foto dele. Né? Por que a gente orienta? Para justamente aquelas pessoas que já têm uma tendência a não tomarem aquilo como uma motivação para tirarem a sua própria vida. Né? O fato da imprensa ter falado bastante sobre esse tema, e como ainda vem falando sempre em alguns jornais, telejornal, alguns veículos de comunicação de grande porte, eles acabam falando sobre a baleia azul. Isso pode prejudicar também, pode trazer uma curiosidade nas pessoas que estejam passando por aquele momento de depressão, e pode associar os dois jogos. Já que estou passando por isso, eu vou também aderir essa questão do jogo. Será que a imprensa também tem uma passada de culpa nessa questão da divulgação da baleia azul, Bisco? Quando justamente não é algo ético, algo que não é um fato, algo que você não sabe o que é certo diante daquilo que você está lendo, tem o seu lado prejudicial. A OMS, ela indica que uma das coisas que mais prejudica uma sociedade com relação ao aumento do suicídio, da depressão, é justamente a falta de apoio, a falta de suporte à própria pessoa. Então, quando justamente negligencia algo, mas quando por exemplo, a depressão, eu não vou ligar para a depressão porque é uma coisa, né, que acontece normalmente. Ou quando a pessoa olha um fato de uma pessoa que vivenciou a depressão, chegou ao suicídio, mas que essa notícia não é verdadeira, pejorativizando, trazendo informações erradas, isso tem um momento prejudicial. E é por isso que a própria OMS, ela traz o dado de que a falta de conhecimento, a falta de ajuda, a falta de apoio profissional e até mesmo a falta de um olhar para, por exemplo, o movimento da psicologia, porque muitas vezes as pessoas olham para o psicólogo como aqueles que só cuidam de dores, ou como aquele, né? Então, esse preconceito acaba, infelizmente, aumentando esse tipo de comportamento dentro das doenças, do padrão de transtornos mentais, dentro disso, ou infelizmente isso é uma realidade na nossa sociedade. Pois é, eu assisti uma reportagem que fala que a pessoa que está com depressão, está passando pelo momento difícil, não vê ninguém na vida dela. A vontade é só de ficar no quarto, seja lá onde for, e chega até um momento que passa o desejo da vida e acaba se suicidando. Você tem uma estatística aí que parece que são 8 mil, né? 800 mil pessoas suicidaram aqui no país, foi isso, pessoal? A própria OMS também, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que no mundo, em torno do mundo, 800 mil pessoas, né, tiraram a vida. E isso foi um dado que cresceu esse ano, por exemplo. Em 2007, a porcentagem aumentou muito mais do que do ano de 2005 a 2015. Foi um aumento, se eu não me engano, se eu não me recordo agora, de 18%. Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 5,8% da população vive o transtorno da depressão ou já vivenciou. E, infelizmente, o Brasil é o segundo país na América com um índice muito alto, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o suicídio não é tão alarmante no sentido mundial, mas de uma certa maneira ainda é. Por quê? Porque o Brasil está na escala de 8º país que comete mais suicídio, que tem pessoas que tiram sua própria vida, né?
ficando atrás de países como Japão, China, Índia, Paquistão, e tantos outros países que vivem esse drama. E inclusive são países que têm, como a gente pode dizer, um desenvolvimento muito grande. A gente nota, por exemplo, o Japão, mas o que acontece? É justamente um estigma. A vivência da pessoa que tem depressão, a vivência da pessoa que ela pensa nessa atitude de suicídio, ela não está buscando algo que é como se fosse um alívio, mas ela está buscando algo concreto. O tirar a própria vida, a pessoa está querendo dar um basta naquilo que ela está vivenciando. E como a própria Organização Mundial da Saúde, ela vai falar que esse tipo de pessoa, ele está vivendo justamente essas escalas, como um dado, por exemplo, pessoas que têm com o transtorno de depressão ou esses fatores de risco que arremete sociedade. Por exemplo, fatores de crise econômica, luto familiar e tantos outros fatores que contribuem para esse tipo de pessoa e aumento da porcentagem do nosso Brasil, por exemplo, como nós estamos vivenciando, e também em outros países. Porque essa questão eu vou falar agora da depressão, afeta tanto os jovens, hein? A gente, lógico, tem muita gente com idade madura que também passa, mas a gente vê isso muito acontecendo com os jovens. Será que é uma falta de orientação dos pais ou porque os jovens realmente é muito resguardado e não passa as informações que está acontecendo na vida dele? Realmente, a gente observa, por exemplo, de que um dado de pessoas com 19 a 29 anos é como se fosse um público que é mais atingido. E a gente encontra também jovens mais novos. A gente vê tantas notícias de escolas, por exemplo, com esses dados alarmantes. E o que a própria OMS que vai falar é justamente uma série de fatores, desde os fatores de negligência dos pais para com seus filhos, desde também fatores que, por exemplo, a questão do luto, quando não é bem trabalhado, a pessoa que tem justamente já uma tendência a fazer a ter uma dependência química, a pessoa que está, os jovens que está buscando algo e que começa a encontrar frustrações e não começa a trabalhar com aquilo. Então tudo isso vai se progredindo para doenças, de ordem psíquica. E como justamente não tem um apoio profissional e não tem um apoio familiar, acaba que infelizmente se agravando mais ainda nesse momento. Pois é, essa questão de jovens, essa questão também de depressão pode acontecer com crianças ou só quem está sujeito a isso é jovens e pessoas acima de 30 anos? Existem dados que comprovam, que, por exemplo, que crianças, eu em minha experiência profissional já trabalhei com muitas crianças. É mais difícil com criança? É um pouco mais delicado. Por quê? Porque você realmente tem que fazer um trabalho muito ético com ela, para fazer com que ela entenda que o meu papel naquele momento não é um papel de pai, não é um papel de tia da escola, o tio, mas é um papel profissional, de que vai contribuir para o desenvolvimento dela, para a saúde mental dela. É um pouco mais delicado nesse sentido, mas a delicadeza está justamente no tipo de doença que a pessoa está ou no tipo de problema que a pessoa está. Porque para alguns, a doença, por menor que seja, ou o seu problema por menor que seja, pode ser algo muito grande para ela. E eu não tenho um nivelamento disso, então eu tenho que cuidar do outro com muita delicadeza. Mas crianças têm uma tendência a desenvolver isso quando justamente não procuram a ajuda profissional, ou quando são negligenciadas pelos pais. A gente vê quantas crianças sofrem de pais ausentes, por exemplo, e que os pais, para suprir a ausência, compram brinquedos, fazem de tudo. Nada troca a presença verdadeira dos pais nesse momento de diálogo. E infelizmente muitos pais eles tomam essas atitudes e acham que as escolas tem um papel de educar, O papel da escola é de escolarizar. A educação é parte do contexto familiar. Então, infelizmente, por famílias, Claro, a gente entende várias questões, das famílias, de, por exemplo, mãe solteira, como é que uma mãe vai trabalhar e vai sustentar. Então, são coisas que realmente precisam ser avaliadas, estudadas de maneira delicada e que aí entra o papel profissional para poder contribuir e dar esse suporte às famílias, Nós precisamos de maneira de uma imediata, rápida, trabalhar justamente com a população, trabalhar com as famílias, trabalhar com as instituições, porque realmente há sim um estigma na sociedade que precisa ser tratado. Pois é, agora eu queria saber também, porque tem gente que às vezes passa por algum momento difícil e muita gente acaba confundindo depressão com momento difícil. Acontece isso muito, eu não sei se acontece
isso com as pessoas que você atende, que acham que está depressivo e às vezes está passando, assim, eu vou dizer um problema psicólogo. Você às vezes está passando pelo momento difícil da sua vida, alguma coisa está dando errado e você acha que já está depressivo. Algumas pessoas não está depressivo. Tem que ter esse cuidado também, né, de comparar muito a depressão com essa questão de momentos difíceis da vida. É verdade. E uma boa pergunta, Moisés. É bom para a gente fazer essa diferenciação, né? Essa diferença. Existe realmente a depressão, o transtorno da depressão, a doença, né? Que é caracterizada por muitos fatores, desde a perca, que pode desencadear o luto, como eu estava falando no início, né? Mas o que caracteriza a depressão? A depressão, eu fico me baseando por meio da Organização Mundial da Saúde, mas também por meio de uma abordagem que eu me especializei. E essa abordagem, ela diz que a depressão ela é a visão negativa do eu, do futuro e do mundo. É quando o ser humano ele olha para você sem esperança, não tem jeito para mais nada, mas isso dura de uma maneira assim, ela não dura, aliás, de uma maneira de dias, ela perpetua, ela vai além, né? Pode passar casos de anos, né? Pode passar casos de anos, é uma doença muito séria. Então, o que acontece? O ser humano ele começa a ter um processo de irritabilidade duradouro, a perda, né, de prazer por coisas que aparentemente para ele eram ótimas, ele gostava de fazer, a perda ou o aumento do apetite, né, que entra essa questão também, o isolamento, né? Então a tristeza também de maneira duradoura. Então isso vai dando umas características, mas é importante justamente ter o acompanhamento profissional, por quê? Para ter realmente esse diagnóstico, né? E aí vem a diferença justamente desses momentos que a gente às vezes passa, né? E que fica triste, ai meu Deus, vou entrar em depressão. Na verdade não, né? Aí há dois processos que a gente pode fazer: reconhecer o sentimento que nós estamos e aceitar. Por quê? Porque quando nós não fazemos isso, a gente vai acabar reprimindo esses tipos de sentimentos e vai progredir em outras coisas. Às vezes a gente tá, por exemplo, né, manchas doloridas no corpo e a gente não sabe de onde vem. E pode ter sido um tipo de sentimento que nós não soubemos trabalhar, claro, talvez pela nossa maturidade ou não, mas que é realmente necessário nós reconhecermos que aquilo vem de um motivo, de uma situação, mas que eu não posso generalizar dizer que é uma depressão, mas que é apenas um momento. E aí, quando eu vou percebendo isso, que à medida do tempo passando e aquilo vai se acalmando, aí eu vou perceber que não, aquilo foi algo normal do ser humano. É bom que eu tenha vivenciado isso, mas que passou. Então isso é normal. Essa questão que você falar é interessante porque muita gente confunde essa questão de depressão e o momento difícil que eu falei aqui, que a vez está passando na vida e acha que tudo é depressão. Agora, aquilo ali pode virar também uma depressão se você botar isso na cabeça, né? Se você começar a criar, né, aquilo que a gente conhece por exemplo, na psicanálise como neurose, ou aquilo que a gente conhece em outras abordagens como pensamentos distorcidos, aquilo tem a sua contribuição também, a gente pode dizer assim. Por quê? Porque justamente o trabalho do psicólogo está em identificar esse tipo de pensamento, porque é uma questão até assim natural de observarmos que os nossos pensamentos eles influenciam muito o nosso comportamento. Freud mesmo ele dizia que o pensamento é o ensaio da realidade. Então, quando você começa a armazenar certos tipos de pensamentos que não são verdadeiros e que às vezes são verdadeiros, mas que são distorcidos, aquilo contribui para o seu humor, contribui para você ficar mais triste. E se você, por exemplo, passar por esses tipos de situações que eu passei, que eu falei, seja de luto, seja de uma perca de emprego, seja de um rompimento de relacionamento, essas situações têm a sua parcela de contribuição para possivelmente poder desenvolver um certo transtorno ou uma certa doença, né, de ordem psíquica. Isso tem a sua parcela de contribuição. Agora, essa questão de não ser preconceituoso com as pessoas que estão passando por esse delicado momento, a questão de depressão, essa questão, essa baleia azul, acho que é questão de como você falou, tem que ir à delegacia, porque você vai levar você ao suicídio, vai matar, então é um crime. Mas a questão de depressão, é importante que a família em si, que a gente já falou, a questão dos pais, essas coisas, mas que não só a família, mas como toda aquela pessoa que rodeia aquela pessoa que está passando por aquele momento, não seja preconceituosa, psicólogo. Isso é bom falar porque a gente encontra, por exemplo, em contexto até de amizade mesmo, né? Tanto pessoas que influenciam a você a fazer, quanto aquelas querem de uma maneira muito pejorativa, muito simples, querer resolver isso. E na verdade, quando se trata, por exemplo, dessa baleia azul, que é um reflexo de um estigma da sociedade, é necessário observar
o que de fato está acontecendo comigo e com o outro, seja dentro da família, seja dentro da escola, e poder observar as verdadeiras informações, aquilo que de fato vai poder favorecer a mim ou não. Se a gente observar um preconceito na sociedade de que a depressão, ela é uma doença que atinge os jovens, mas que coisinhas do jovem mesmo, o jovem por tudo é depressão, é falta de piso, é falta daquilo, a baleia azul. Por que esse jovem está jogando a baleia azul? Porque é falta de piso. Então, quando a gente começa a ter essa visão da sociedade, a gente vai acabar alarmando e criando mais ibope e, por fim, fazendo com que mais jovens entrem nesse jogo. E que mais jovens, no sentido daqueles que vivem justamente essa doença e que venham até tomar um rumo que é justamente o suicídio. O suicídio, o fato de tirar a própria vida, ele não é uma coisa da boca para fora que os jovens que estão vivenciando isso, eles têm. Eu vou querer me matar. E às vezes os pais dizem, é coisa da tua cabeça, não tu vai fazer isso, falta de pisa, né? Então, infelizmente, esse tipo de atitude, de comportamento, seja por parte dos pais, por parte de professores dentro de sala de aula, por parte, né, de profissionais de outras áreas, enfim, esse negligenciamento diante do jovem acaba sim contribuindo. E também diante de tanta coisa, o jovem que vive bullying e que aquilo não é bem trabalhado, a gente observou tantos casos. Por exemplo, um caso que foi há anos atrás daquele rapaz que entrou na escola lá do Rio de Janeiro, que fez aquela matança toda e que a fundo aquele jovem viveu bullying na sua adolescência e veja, refletiu na sua vida adulta, né? Então isso tudo vai contribuindo. Pois é, e era isso realmente que eu iria perguntar agora, se alguma pessoa pode fazer aquela pessoa desenvolver uma depressão. Tipo, eu sou seu amigo, mas de tanto eu estou fazendo bullying com você e aquela coisa toda, e desenvolver em você uma depressão. Alguma pessoa pode desenvolver isso? Até alguns pais também que prendem filhos, que às vezes não deixam o filho andar, brincar com os amigos, pode também desenvolver essa questão naquela pessoa, a depressão, psicólogo? A depressão, ela tem a sua ordem genética, tanto por questões familiares, mas ela tem a sua ordem social também. E é como eu falei, essas questões sociais contribuem muito. O fato de sofrer bullying de um amigo, o fato de vivenciar, não sei, talvez um contexto familiar muito turbulento, enfim, né? De tantas situações que a gente pode nomear aqui. Mas o que vai fazer o impasse desse jogo é justamente a minha maneira de lidar com aquilo. Por mais que seja uma situação difícil, se eu não souber lidar e se eu começar a armazenar aquilo que eu falava no início, de pensamento distorcido, se eu não tiver um equilíbrio nesse momento, aquilo também vai me contribuir. Né? Aquilo também vai levar com que eu tenha uma atitude que pode, ou um comportamento que pode desencadear a depressão. Né? Levando em consideração justamente, às vezes, essa contribuição genética, né, biológica, mas também muito mais social. No momento que eu não me dou com aquilo, no momento que eu não sei o que fazer, no momento que eu não tenho um apoio, no momento que eu não tenho uma ajuda, aquilo vai poder desencadear também essa possível doença. Pois é, essa questão também, assim, eu vou partir para a questão da religiosidade, até respeitando todas as religiões, como eu respeito, sou católico, mas eu respeito todas as religiões, mas aquela questão de muita gente assim, meu filho está depressivo, vou levar para a igreja, vou levar para o pastor, vou levar para todo mundo e não procura um profissional. Isso também pode ser prejudicial, até então, que possa levar aquela pessoa que está depressiva a piorar a situação, ou isso também pode ser o que? A questão da pessoa melhorar também. Vai muito da pessoa, ou é errada essa questão de você pensar, não, está doente, eu vou levar para o pastor, vou levar para o padre, para conversar, para ver se melhora o meu filho. É aquilo que eu dizia, a depressão realmente é uma doença, e como toda e qualquer outra doença necessita de uma ajuda profissional. A mesma maneira que nós estamos com alguma doença orgânica e que nós, né, vamos ao médico, alguma doença de ordem biológica, enfim, a gente procura uma ajuda médica, né? É importante ter essa visão. Inclusive, por exemplo, na própria igreja, né, as pessoas, os líderes, né, religiosos, orientam justamente pessoas que, quando elas observam e veem que aquilo está afetando, seja de ordem psíquica ou de ordem física, os próprios líderes, né, orientam essas pessoas a ter essa ajuda profissional. Para quem tem uma crença, para quem tem a sua fé e que realmente acredita que a sua divindade contribui, né, para a sua, não sei, a sua cura, ou aquilo ou outro, para quem realmente tem esse tipo de crença, essa fé, aquilo de uma certa maneira pode ajudar, desde que não interfiram na sua vida de uma maneira que pode lhe prejudicar. Então, por exemplo,
Quando a pessoa fala, meu filho está com depressão, vou levar para a igreja porque é falta de Deus. Sei. Eu não sei como aquilo se passa na cabeça daquela criança, ou daquele jovem, ou daquela pessoa, né? Porque quando a pessoa olha para aquilo, por exemplo, quem está sofrendo e olha para aquilo, acha que é o quê? Que a mãe ou o pai ou algum responsável não está de maneira que acreditando no que eu estou dizendo e está levando como algo qualquer, né? É uma coisa que vou ali, pronto, resolve, faço uma oração. E para quem tem fé, para quem é adepto a uma crença, sabe o valor das suas orações, sabe o valor, né, da religiosidade. Mas o papel justamente dos responsáveis, dos pais, está nisso. Saber que há um papel muito importante na religiosidade, mas saber que aquilo também está associado a uma importância de olhar para aquilo, não para a doença, não como algo qualquer, mas que pode unir o adepto à crença também com o apoio profissional, para justamente não fazer um trabalho que seja qualquer e que ali seja superficial e que possa até piorar a situação. Pois é, agora eu vou lhe perguntar uma coisa que eu acho que muita gente lhe pergunta no consultório, sempre as pessoas que estão levando, as pessoas que estão com aquele momento depressivo, que as pessoas que estão depressivas não dizem que está depressivo, mas tem cura a depressão e se pode voltar após a cura. Ela tem um tratamento, no caso, tratamento terapêutico, né, psicoterapêutico, com um profissional da área de psicologia. A depressão ela funciona de 3 ordens. Ela funciona de uma ordem mínima, no caso, o que a própria psicologia fala, de ordem mínima, numa ordem que é referente à ordem suave, de uma ordem grave, moderada. Então tem esses fatores, né? Então nesse momento a gente precisa justamente ter esse acompanhamento em um primeiro momento para poder levantar os dados, para poder observar, para poder fazer esse trabalho terapêutico, para a gente chegar nesse diagnóstico. Ela tem esse tratamento. E dentro desse tratamento, a própria psicologia, a própria terapia possui a prevenção de recaídas. No momento justamente que, por exemplo, o paciente na clínica, ele já vem vivenciando um trabalho terapêutico. E aí surge um momento que ele quer retroceder tudo, que justamente é o que a psicologia fala dessa recaída, de querer voltar tudo. Então, existe mais uma vez esse tratamento para que com esse acompanhamento a pessoa possa continuar progredindo e respeitando realmente, porque para quem tem depressão, quando começa a vivenciar o trabalho terapêutico, mas chega num momento que acontece uma situação muito difícil, então ela tem a tendência, né, diante de já ter vivenciado a doença e querer recair, o trabalho profissional naquele momento vai ser de valorizar, vai ser de compreender, né? Porque a gente realmente, mesmo a gente dizendo, né, eu entendo o que você está passando, na mente da pessoa ela não vai olhar aqui, mas você entende, você não está vivenciando. Sei. Então, o nosso trabalho é justamente de tentar compreender e imaginar e fazer com que possa existir o trabalho ainda contínuo dessa pessoa, né? O tratamento ele é de ordem contínua, até chegar em dados momentos de que sim, vai precisar de uma associação, por exemplo, ao psiquiatra para medicação, né? Então isso tudo a gente vai trabalhando realmente dentro da clínica para a gente poder observar, analisar e identificar. Então é um trabalho lento e tem que ter um apoio muito grande de toda a família, né? É um trabalho lento, tem que ter apoio da família, e inclusive até de outros profissionais, de ordem multidisciplinar mesmo, multifuncional, para que a pessoa, o ser humano, ele realmente tenha esse suporte em todas as áreas, porque às vezes a gente cuida de uma área e esquece de outra. Então essa associação, essa contribuição de todas as áreas, ela contribui muito, ajuda muito nesse momento, né, para que a pessoa possa progredir e sair desse quadro depressivo de que ela se apresenta. Então, pois é, viu? Eu queria conversar mais com você, mas o nosso tempo aqui acabou e eu quero agradecer, viu? É sempre bom você vir no nosso programa e dizer que é uma felicidade imensa aqui no Facebook, bastante gente participando, dando o ok, dizendo que está muito bom a entrevista e o tema foi muito bom abordado aqui também pela Vossa Senhoria. Então, muito importante esse esclarecimento que a gente deixou para a população agora aqui da cidade de Vicência e também para os nossos ouvintes na internet, nossos internautas que acompanham também a nossa programação. Eu quero dizer que o espaço está sempre aberto e quando você quiser vir para cá, pode vir. Tem algum tema que você veja que está sendo abordado bastante na sua clínica, eu quero que você diga para mim onde é que está atendendo e que as pessoas possam também ligar para ser atendida em casa ou na casa do vizinho, seja onde for, mas que seja atendida pela vossa pessoa, que é muito importante essas informações e também deixou bem claro aqui para os ouvintes. Eu que quero agradecer também, Moisés, na oportunidade de estar aqui com você. Quero também parabenizar o seu trabalho aqui. Eu tenho acompanhado várias entrevistas no seu programa e tem ajudado muito a população de Vicência, né? Nós estamos precisando
precisando de verdade de muitas informações em todas as áreas, né? Dentro da ordem psicológica, enfim, todas as áreas. E eu quero parabenizar o seu trabalho e agradecer também esse momento. E para a população, os ouvintes que estão nos acompanhando, eu estou atendendo hoje na clínica de Dona Mabel, ali no consultório popular, todas as quinta-feiras, durante o dia todo. Se quiser agendar sua consulta, pode ir lá, né, em Cristina, fazer toda ali o seu processo para poder marcar e agendar. E quem quiser entrar em contato é pelo telefone 998 26 20 34, 998 26 20 34, que a gente pode fazer esse trabalho, né, para poder observar o que de fato está acontecendo na nossa cidade. Então tá aí, viu? Conversamos com o psicólogo Alan Everton. A entrevista tá salva na 98, tá salva também no Facebook do Moisés Silva, e você pode acompanhar, reassistir. Eu também vou reassistir depois, muita gente vai reassistir essa questão da entrevista. A todo o pessoal que participou com a gente, muito obrigado. Daniele França, Amanda Maria, Fabiana, Wagner, que já tá querendo marcar a entrevista aqui com a gente. Pode ficar à vontade também para vir. A todos os nossos ouvintes, esse é o nosso quadro Pingo nos Is, sempre trazendo informação para você. Quando você não espera, a gente traz o quadro Os Pingos nos Is. A gente encerra aqui